Olá, qual o melhor sistema estrutural em obras com andares despadronizados? É um tipo de coisa que está se tornando comum em obras, um andar em cima de um jeito, um andar de baixo de outro, tem parede em cima que não está alinhada com a parede de baixo, tem parede de baixo que não está alinhada com a parede de cima, e o arquiteto faz cada andar independente e depois que o estrutural se vira para consertar. Primeira questão que a gente tem que entender: quando nós temos andares despadronizados, o custo da obra aumenta. Não tem como fazer uma obra pelo mesmo custo com paredes despadronizadas. O custo vai aumentar. Entendido essa questão? Vai aumentar. Então, por que é feito? Porque às vezes a pessoa quer daquele jeito. Às vezes ela quer que no andar de baixo tenha uma sala bem grande e em cima seja os quartos, ele tem que ter uns 2, 3 quartos em cima da mesma sala, ele tem uma sala grande, não tem o que fazer. Entendido? Vamos lembrar, vai aumentar o custo da obra. Seria mais econômico se não fosse o caso, mas às vezes é o caso e não tem como mudar o arquitetônico por causa disso, ok? O que eu faço geralmente eu aviso o cliente, seria mais econômico mudar esse arquitetônico, tá? Mas se ele quer daquele jeito mesmo, ok. Primeira regra que a gente tem: quando as paredes não estão alinhadas, se a gente se forçar a trabalhar com um sistema de parede estrutural, a gente vai entupir a obra de laje de transição, ok? Viga de transição já é caro para burro, e a gente pode fazer ela bem alta. Imagina uma laje que não dá para fazer tão alta, então tem que entupir muito mais de aço, ok? Então, qualquer ideia de fazer alvenaria estrutural, estrutura metálica leve, estrutura de madeira leve, EPS chapiscado, parede de blocos DPS preenchidos de concreto, qualquer um desses casos não vai ser econômico. Dá para fazer? Sim, é possível. Na engenharia a gente não trabalha com impossível, afinal os japoneses construíram uma ponte com 2 km de vão. Na engenharia a gente trabalha com quanto você está disposto a pagar por isso, ok? O sistema estrutural usando paredes vai ser muito mais caro nesse caso. Mas eu não me importo de gastar 200 mil reais a mais. Ok, então vai. Esse vídeo é focado em eficiência. Então, parede estrutural, que a gente já joga fora na hora. Ok? Sobra o quê? Sobra metálica pesada, madeira pesada e concreto armado. Ok? Esses são os sistemas onde eu tenho pilares e vigas. Ok? Pilar de concreto, viga de concreto. Pilar de madeira, viga de madeira. Dá para fazer misturança também, tá? Mas esses são os sistemas. Sabendo isso aqui, então, o que vai ser mais eficiente geralmente quando a obra é despadronizada, por questão, isso eu estou imaginando, que você está ouvindo isso aqui, na América do Sul, provavelmente vai ser concreto armado, porque a gente tem muito mais mão de obra para isso. E nossas obras se adequam muito bem a concreto armado. Entendido? Certo? Tá? Então essa que é uma questão. Metálico poderia ser feito, tá? As vigas podem compensar, se você quiser, quem sabe, reduzir um pouquinho a altura, não vai reduzir muito, ok? Mas o custo vai aumentar porque o custo do aço está bem alto. E madeira a gente tem muito pouca mão de obra no Brasil. Então meio que a gente já se força a trabalhar com concreto, esse concreto está funcionando, mas a gente se força nesse caso a trabalhar com concreto armado, ok? Só que o concreto armado ele tem uma questão, que ele não é um sistema estrutural padrão, tá? A gente tem várias opções dentro do concreto armado, ok? Primeiro, os pilares vai ter que ser adequado para cada obra, ok? Sempre lembrando que transição vai aumentar o custo, mas vai depender de cada obra. As vigas também vai ter que ser adequado a cada obra. Então a gente meio que fica como os pilares, não tem muita questão, e as vigas também vai depender, a gente meio que fica na decisão do tipo de laje, ok? E isso que vai dar a principal diferença de custos, tá? Aqui entra uma questão. É melhor trabalhar com laje nervurada quando o arquitetônico é complexo? Dependendo do caso, sim, tá? Aqui eu coloquei 3 tipos de laje. A gente teria alguns outros tipos de laje, tecnicamente, que se encaixariam como derivativos dessas lajes, tá? Que seria a laje plana, ok? Então a laje plana, tá? É um derivativo da laje maciça quando eu tiro as vigas, ok? E eu teria também a nervurada protendida, ok? Que é um derivativo da nervurada. A laje plana também poderia ser protendida, geralmente mas é o mesmo princípio. Só basicamente eu pego o sistema e aplico proteção, ok? A proteção não vai mudar o sistema, ela só vai mudar o método que eu armo a estrutura,
Okay? E a laje treliçada também traria aqui a laje de vigota protegida, sendo o mesmo princípio, não muda o sistema, só muda realmente a maneira que a gente imagina essa estrutura, ok? Agora vamos entrar na questão, como que eu determino isso aqui, tá? A regra que a gente vai ter se chama a regra do momento, tá? Qual que é a regra do momento? Momento fletor é força vezes distância. Ok? Se você entender isso, fica óbvio 90% das decisões de um projeto estrutural. Momento, fator, força vezes distância. Tá? Ah, mas como que eu reduzo a distância? Eu posso colocar mais pilares, correto? Tá? Se eu colocar mais pilares, eu consigo reduzir os vãos, no caso. Mas geralmente uma obra despadronizada também vai ter alguns vãos que eu não vou conseguir eliminar. Ok? Então, qual que é a outra maneira que a gente reduz a distância? Bom, o momento, fator, se for pensar, o momento solicitado tem que ser menor que o momento resistido, ou seja, eu não posso ter uma carga que minha estrutura cai, por motivos óbvios. Tá? Quando a gente coloca pilares mais próximos, a gente reduz o momento solicitado. A gente pode aplicar uma outra coisa para aumentar o momento resistido, que é o quê? Mesma coisa, força de distância. Eu posso usar algum mecanismo que... Tecnicamente eu posso usar um mecanismo que aumenta a força, que é o que a proteção faz, eu posso usar um cabo de aço muito mais forte com vergalhão, mas eu posso aumentar a distância, como? Aumentando a altura, ok? E essa regra é impossível você violar ela, que é o quê? Que uma estrutura com elementos mais altos, sofrendo o mesmo momento, vai precisar de menos aço, ok? E uma estrutura precisando de menos aço vai ser mais econômica. Entendido essa questão? Então... você vai falar, tá, mas em questão de formas e tudo mais. Bom, laje treliçada, ela vai gastar o quê? Não vai gastar a forma da laje, sim, mas vai gastar o enchimento. Ok? Laje maciça, eu vou gastar a forma reta. Laje nervurada, eu vou gastar as cubetas. Então, de qualquer maneira, eu vou ter formas na estrutura, não vai ser uma diferença tão considerável de sistemas. O que eu tenho que preocupar aqui é o seguinte, quais desses 3 sistemas eu consigo a maior altura? Essa que é a pergunta que eu posso fazer. Entendido? Bom, a laje nervurada, quando a gente está usando ela para solucionar um problema, eu vou ter a maior altura da laje, mas como não tem vigas, né, a menor altura de vigas, porque é a mesma altura da laje. Okay? Uma laje nervurada muitas vezes nem vai usar vigas ou só vai usar vigas planas nas bordas. Okay? Tá? Então, questão de altura é a menor. Okay? Ela tem a menor altura das vigas. Uma laje maciça, eu não posso fazer ela muito espessa. Porque se eu tenho uma laje treliçada, a menor laje treliçada já tem 12 de altura, ok? E é perfeitamente comum trabalhar com laje de 16 de altura até 20 de altura, é normal, numa obra normal, ok? Ainda consigo fazer econômico. Passou disso é possível usar em alguns casos, mas eu tenho uma peça alta. Uma laje maciça de 20 de altura é um absurdo. A gente vai usar isso aí, quem sabe, em pontos, ok? Tá? Então, uma laje maciça, geralmente ela vai ter tipo 10 de espessura, 12, uma laje mais pesada, maciça, ok? Então, ela vai ter a menor altura também na laje, ok? Além disso, a laje maciça precisa de viga nos 2 eixos. Eu não tenho a possibilidade de não colocar vigas nos 2 eixos, ok? Até posso, mas daí fica um lixo o projeto, porque eu estou forçando ela a trabalhar em unidirecional, que ela não é eficiente assim, tá? Então, eu também vou ter que colocar mais vigas, tendo mais vigas, ou eu vou ter que gastar muito mais concreto, ou vou ter que ter vigas mais baixas, então eu tenho vigas mais baixas também, certo? Entendido isso aqui? Agora, e a laje treliçada? A laje treliçada eu posso fazer ela alta, ok? Tecnicamente, uma laje treliçada pode ter a mesma altura de uma laje nervurada. Eu já fiz laje treliçada de 40 centímetros de altura. É caro? Sim, é, mas o cliente precisava um vão passando de 10 metros, era a solução que tinha, ok? Sem vigas, no caso, né? Só laje plana, tá? Ela pode ter a mesma altura de uma laje nervurada, ok? Tá? Então, a gente entra numa questão. Qual o critério que a gente vai trabalhar? Critério número 1. Qual é a laje mais, e basicamente essa é a regra que vai seguir, qual a laje mais alta que encaixa no arquitetônico? Essa que eu vou usar, ok? Tá? Então vamos começar a seguinte situação. Vamos imaginar que, qual que eu vou começar? Qual que é a mais alta? Uma treliçada, tecnicamente é mais alta, porque eu posso colocar poucas vigas só uma direção, ok? E eu posso executar quase todo o Brasil, basicamente. Então, ela vai ser uma laje simples de ser executada. Geralmente vai ser mais econômica, né? Basicamente, eu vou buscar a laje mais econômica, que é a laje mais alta, né? Que a viga mais alta, tá? Bom, primeira questão. A laje treliçada requer vigas, ok? Ela requer vigas. Não dá para fazer uma laje treliçada sem vigas. E ela requer vigas com um momento fator pesado,
Por quê? Porque o momento vai se concentrar em poucas vigas, só as vigas que recebem laje, ok? Mas ela é um sistema mais leve, ok? Além disso, ela requer vigas, qualquer sistema que requer vigas ligando pilares, ok? Então, eu vou pegar a minha concepção e pensar, eu consigo fazer essa obra, eu consigo fazer vigas ligando pilares? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Eu consigo fazer vigas ligando pilares? Se sim, eu vou trabalhar com laje treliçada. Se não, apesar de ser um sistema mais leve, mais econômico, o arquitetônico não me permite. Entendido? Tá? Então eu tenho que eliminar a laje treliçada, apesar dela ser eficiente, porque ela é eficiente para uma coisa que o meu cliente não quer. Entendido? Tá? Agora, a gente fica separado em laje maciça ou laje nervurada. Ok? Vamos lembrar as duas coisas. As duas lajes são bidirecionais. Ok? Inclusive aqui entra uma questão, que é um problema que eu posso ter na laje treliçada, é que ela requer vigas, e muitas vezes ela requer vigas secundárias para apoiar a parede. Ok? Então, se eu não conseguir colocar todas essas vigas e a laje não passar da maneira que está, realmente mais um motivo para eliminar ela. Ok? Essas duas lajes não necessitam de vigas só porque tem uma parede. Uma laje treliçada, se as vigotas estão, digamos, em um eixo e a parede está no outro, não é problema. Mas se eu tenho parede alinhada às vigotas, eu precisaria de uma viga ali naquela região. Tá? Isso não acontece com laje maciça, isso não acontece com laje nervurada. A laje maciça eu posso tranquilamente fazer ela com parede em cima, porque ela é bidirecional, ela consegue espalhar a carga de uma parede tranquilamente. Uma laje nervurada também. Qual que é a diferença entre elas? A laje maciça tem de ser um pouquinho mais pesada. Ok? Tá? Mas pesada não em si, porque o peso da laje nervurada é maior, mas a laje maciça é mais pesada porque ela necessita vigas. Ok? Então ela vai vencer voos menores aqui, certo? Tá? As duas são bidirecionais, a laje maciça requer viga dos dois eixos, eu tenho que criar panos retangulares de laje maciça, enquanto que a laje nervurada, eu posso fazer ela sem vigas, mas eu preciso de uma mão de obra qualificada e eu tenho que ter uma altura total, digamos, da laje em si maior, certo? Tá? Quais desses dois sistemas é mais eficiente? Se eu tenho a possibilidade, eu tenho mão de obra especializada na região, e os vãos ultrapassam 4, 5 metros, a laje nervurada é mais eficiente. Caso contrário, uma laje maciça com vigas. Só que aqui entra uma questão. Primeiro, eu posso colocar viga nos dois eixos? Talvez não embaixo das paredes, mas eu tenho que ter vigas nos dois eixos. Se eu não posso colocar vigas nos dois eixos para quebrar os panos cada 3, 4 metros, ou no máximo 5 metros, já olha lá, tá? Eu não posso fazer uma laje maciça. Quando eu não tenho uma mão de obra especializada, eu não posso fazer uma laje nervurada. E digamos que na minha obra eu não posso fazer vigas altas, nos dois sentidos, me elimina a laje maciça, e não tem mão de obra especializada, me elimina a laje nervurada. O que é que me sobra? Nada. Ok? Tá? Então o que é que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa que, claro, o que eu posso fazer primeiro eu posso pegar uma laje maciça, não poder ter vigas, eu posso usar uma laje plana protegida. Mas se não tem mão de obra especializada para fazer uma laje nervurada, você acha que eu vou ter mão de obra especializada para fazer plana protegida? Dificilmente, ok? Tá? Dentro da questão, eu posso adequar o arquitetônico e é aqui que a proteção pode entrar. Como assim? Bom, eu vou conversar com o arquiteto e eu falo, ó, eu vou precisar colocar vigas nessa obra, vou precisar fazer uma laje mais espessa e tudo mais. Ele fala, não é possível, tem altura limite. Ok, a proteção vai permitir reduzir essas vigas, ok? Outra coisa que eu posso fazer é colocar forro. Ok? Então eu converso com o arquiteto e falo, essa obra vai ter que ter forro. Eu vou ter que esconder as vigas de alguma maneira, tudo mais, vai ter que ter forro. Qual altura você me libera do forro? Ok? Eu posso fazer um forro, sabe, de 40 centímetros? Posso fazer 45? Posso fazer 60? Que altura eu posso ter? Tá? Isso a gente vai imaginar o quê? Do topo da laje até a base do forro. Quantos centímetros de altura eu posso ter nesse sistema aqui? Quanto você me libera para a estrutura? Porque alguma coisa vai ter que me liberar. Ok? Ah, ele foi lá e desenhou uma laje de 10 centímetros e um vão de 20 por 20. Não vai funcionar. Ok? Não existe essa possibilidade, não existe como isso funcionar. Ok? A não ser usando sistema de arco, coisa do tipo, fazer uma abóbada. Tá? Mas a questão é, eu tenho que conversar com o arquiteto e determinar. Tá? Daí a gente entra numa questão de, o arquiteto vai me dar uma altura limite. Ok? Que é do topo da laje à base do forro. Eu desconto 5 centímetros para ter como encaixar o forro e eu vou ter que pensar o que com ele agora?
qual sistema é capaz de vencer o vão com essa altura, ok? Tá? Agora a gente vai entrar numa outra questão, porque eu tenho que pensar qual sistema eu consigo vencer com essa altura. Tá? Tem uma hierarquia dos sistemas. Qual sistema é mais eficiente para vencer o maior vão com a menor espessura possível? Tem os sistemas mais caros possíveis, geralmente, tá? Mas seria a laje plana, né? Protendida. Por quê? Porque eu estou usando um aço de alta resistência, combinado com proteção. Geralmente eu vou trabalhar com FCK de alta resistência, ok? E eu estou usando toda a espessura que o arquiteto me libera. Vai ser um sistema bem caro ainda, tá? Tecnicamente, uma outra opção que a gente tem seria a laje plana armada. Também é muito caro, mas também é bem baixo, porque é só a laje plana, ok? Depois disso, a laje maciça, eu posso fazer o quê? A laje nervurada, protendida, ok? Ou a laje nervurada armada, ok? Esse sistema mais menor altura, esse tem um pouquinho mais de altura, é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais de altura, um pouco mais barato, um pouco mais de altura, um pouco mais barato, ok? Passou disso, a gente entra na questão que eu posso planejar uma laje mais alta ainda que uma laje nervurada armada, que é o quê? Primeira possibilidade, eu poderia trabalhar aqui com uma laje maciça, tá? Por que eu vou trabalhar com uma laje maciça em vez de uma laje treliçada, por exemplo, nesse caso? Basicamente, se o arquitetônico for complexo o suficiente, uma laje maciça pode ajudar a afinar um pouco a estrutura e gerar vigas T, ok? E daí eu posso fazer uma grelha de vigas em vez de uma viga só em direção, ok? Basicamente, estou fazendo uma mega laje nervurada, ok? Com vigas cada 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, ok? Também posso pensar em proteção e armação, mas geralmente quando a gente vai chegar aqui, a gente vai já trabalhar direto com a armada. Ok? E depois disso, posso fazer, que já é laje, né? Eu posso trabalhar com uma laje treliçada, ok? Também como base armada, se usar vigotes protegidos, a gente vai ser vigas armadas, ok? Aqui é menor custo, ok? Tá, e aqui em cima é menor altura, ok? E daí qual a regra que eu vou trabalhar? Muito simples. Eu vou fazer tipo uma por uma, ok? Então eu começo nessa aqui. Eu consigo, sabe, o arquiteto me liberou 45 centímetros, eu mato 5 da laje do forro, me sobra 40. Eu consigo gerar uma concepção eficiente com uma laje treliçada armada? Não estou dizendo se é possível, porque muitas vezes eu não consegui, mas teria uma outra maneira de conseguir, ok? Mas eu consigo fazer isso, quando estou fazendo um projeto eu consigo, ou no caso posso trabalhar com outro engenheiro para conseguir, mas eu consigo fazer com uma laje treliçada armada? Se eu não consigo, corta. Passo para a próxima opção. Eu consigo fazer uma laje maciça armada com essa altura? Não consegui, corta. Eu consigo fazer uma laje nervurada armada? Não consigo, corta. Eu consigo fazer uma laje nervurada protendida? Se não consigo, e assim por diante, entendeu? Então essa é a que eu vou trabalhar. Eu vou tentar achar o sistema de menor custo que vai me garantir que a estrutura seja eficiente, ok? Muitas vezes o arquiteto vai falar, eu não sei qual opção eu vou trabalhar, tá? Eu não sei que altura de forro pode, eu vou trabalhar com o mínimo possível, tá? Daí você tem que conversar com o cliente, ok? O mínimo possível é gastar 50 mil reais a mais ou 10 centímetros a mais, ok? Daí é mais uma questão de conversa em relação à estrutura, tá? Mas essa é a que a gente vai ter que trabalhar. Não existe uma opção, tipo, qual que é a opção barata e econômica para o arquiteto maluco? A opção barata e econômica para o arquiteto maluco é passar longe do escritório dele. Ok? Tá? A opção barata e econômica para uma obra maluca é não fazer ela. Ok? A partir do momento que chega com uma obra e ela tem vãos padronizados, tem andar que não bate com outro andar, que ela é complexa, ok? E ela vai exigir uma solução de certa forma complexa. A gente pode simplificar ela através de artifícios, um forro foi um exemplo, ok? Mas não vai ser uma solução barata e econômica igual uma obra que foi feita por alguém que não está sofrendo de uma doença mental, ok? Tá? Então, obra complexa, a gente vai tentar seguir o quê? A regra de quê? Qual é o sistema que vai me permitir maior altura, tá? Que eu consigo encaixar na obra, ou tendo uma altura constante, qual é o primeiro sistema que encaixa nessa altura, ok? Qual é o sistema mais econômico que encaixa nessa altura, ok? Sempre também verificando qual tipo de mão de obra eu tenho na minha região, ok? Eu posso importar a mão de obra? Eu posso contratar uma empresa da capital para trazer para a cidade que vai ser executado?
porque dependendo do caso, se a obra for complexa o suficiente, pode acontecer esse caso. Entendido essa questão? Tá? Eu não cheguei a abordar aqui porque tecnicamente seria uma opção o pré-moldado, tá? Mas o pré-moldado ele vai encaixar regras similares ao concreto armado em geral. Okay? Só que ao invés de usar uma laje nervurada, uma laje treliçada, ele vai usar uma laje alveolar, uma laje T. Okay? TT no caso, mas é o mesmo princípio. Okay? Tá começando a surgir algumas obras pré-moldadas residenciais, tá? Mas com pré-moldado com pilares que não alinham e tudo mais, vai ser extremamente complexo e praticamente nunca ele vai ser usado nesses casos, entendido? Então meio que bem a gente fica eliminado ou fechado só no concreto armado, que é um sistema que permite maluquice, ele cobra pela maluquice, mas ele permite, ok? Ele não cobra tanto quanto cobraria um sistema de parede estrutural, por exemplo, ok? E a gente fica pensando qual é a laje que tem menor custo, que consegue trabalhar nesse arquitetônico, sabendo que ele vai ter um custo considerável ainda. Entendido? Tá? Esse é o método que a gente trabalha, ok? Se você quiser entender mais como que você consegue fechar, quem sabe, uma laje mais econômica numa obra, como que ele consegue dimensionar uma estrutura de início ao fim, já planejando a estrutura, já numa análise base, sabendo qual estrutura trabalhar, como utilizar a estrutura, como fazer desde o pré-definimento ao detalhamento final de uma obra, eu tenho um curso completo de concreto armado que é justamente sobre isso. Vai ter o link aí embaixo, ok? E nesse curso você consegue realmente ver e pode tirar dúvidas comigo, pode fazer inclusive uma revisão do projeto. A revisão do projeto é inclusa dentro do curso, tá? Se você pegar uma obra de esporte e precisar de um auxílio meu, beleza? Então, por enquanto seria isso. O link do meu site está aí embaixo e até a próxima.